Oi, eu sou a Ru e você tá no meu canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Então hoje a gente tá aqui pra responder algumas perguntas que mandaram pra gente no Instagram no Dia dos Namorados. Hoje não é mais o Dia dos Namorados, mas essas perguntas contam como 2020, né? Dia dos Namorados 2020. E pra gente, realmente vai servir como recordação pra gente do nosso namoro. A gente tá completando praticamente 10 anos de namoro e a gente vai conseguir responder essas coisas de acordo com as perguntas também, tá bom? Então vamos lá. Então tá, primeira pergunta. Quem deu o primeiro passo? Antes era no Orkut. Orkut. Não existia Facebook ainda, Instagram nem pensavam em fazer ainda. Mas foi eu que te adicionei no Orkut? Foi. Não lembro, faz muitos anos. Não consigo lembrar. Mexendo com o bichinho do Body Pop. Tinha uns bichinhos assim. Não sei nem explicar como que era aquilo. Mas era tipo um avatarzinho, não era? Que a gente criava e colocava do jeito que você queria. Se eu achar, eu coloco aqui, assim, tipo, um bodypokezinho. Aí a gente começou a conversar assim, mas a gente tinha vários amigos em comum. Então foi dessa forma, né? Através de amigos que a gente tinha em comum que a gente começou a se conhecer, a conversar. E foi muito por amizade mesmo. Na verdade, foi puramente por amizade e por coisas em comum, assim, que a gente foi se relacionando mais. Nada assim que ele me achou bonito, ou eu achei ele bonito, interessante e tudo mais. Mas era mais puramente por amizade mesmo. Marie, tudo bem? Então, pergunta 2. Quanto tempo de casados e quanto tempo se conhecem? 9 anos e meio de casados. Deu agora dia 14 de junho. E que você conhece 1 ano e meio a mais. Então, 2 anos a mais. Uns 2 anos. Acho que já deu 12 anos que a gente se conhece mesmo, né? Foi setembro de 2008. Isso aí. Então, pergunta número 3. Qual a diferença de vocês no namoro pra vocês hoje? Então, acho que no namoro a gente na verdade teve pouco tempo de namoro, né? A gente teve 5 meses de namoro, vai. Né? Praticamente isso. Porque eu cheguei... Porque a gente começou... 6 meses, vai, de namoro, noivado, até casar. É que a gente tinha se conhecido antes, um pouquinho antes. E a gente namorou bastante... Não namorou, porque a gente não tava namorando. Mas a gente se conheceu bastante por carta durante 1 ano e meio. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, a gente se conheceu pessoalmente, assim, com a intenção de namorar, porque a gente já tinha se visto, já tinha conversado antes de eu morar em Santa Catarina. Quando eu voltei, aí a gente se viu pessoalmente com essa intenção de namoro. E depois que a gente se viu, contou 6 meses, a gente se casou, e aí a gente tá casado, né? Até 10 anos já deu. Mas a diferença eu acho que é essa de a gente tava se conhecendo muito, né? Tipo, conhecendo família, conhecendo o jeito um do outro, se ia dar certo, se ia bater, assim, de personalidade, essas coisas. E agora no casamento é muito mais intenso. Agora a gente tem sonhos juntos, a gente tem realizações juntos, a gente tem 2 filhas juntos. E tem mais sonhos pra conquistar e tudo mais, então acho que é um pouco de tudo isso, assim. No namoro a gente foi muito mais pra gente se conhecer, se ia dar certo os dois e tudo mais. E agora no casamento acho que é um crescimento, assim, acho que é uma coisa pro resto da vida, assim, acho que é... Deixou de ser filho de uma família e filha da outra família para ser uma família própria. Sim, exatamente. Então a gente tem os nossos desejos, nossos sonhos, nossas metas como família independente. E a gente se arruma por aqui. Muito bom. Então, 4. Como é se mudar tanto?
Então, essa pessoa já sabe que a gente... um pouco da nossa história, né? A gente tem se mudado bastante mesmo, desde que a gente se casou, praticamente. Eu não sou de São Paulo. Atualmente a gente mora no Rio, né? Eu não sou de São Paulo, capital. Nohori também não é de São Paulo, capital. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba. E o Moni, ele é de BH, de Minas, né? E a gente se conheceu e depois, quando a gente decidiu se casar, a gente foi pra Santo André, em São Paulo, ali no Grande ABC. Depois de lá, a gente morou durante 1 ano na Escócia, no Reino Unido, né? Na Escócia. E depois a gente voltou pra Santo André e agora a gente veio pro Rio de Janeiro. Então a gente tem esses vários pingadinhos, assim. E como que é mudar tanto? Pra você é normal, né? Antes da vida de casado já tinha mudado muito mais. No Nohori é super normal, ele sempre fez isso, gente. Tipo, muito normal. Agora, pra mim, assim, foi um divisor de águas total. Porque eu sou de Sorocaba, nascida em Sorocaba. E, assim, a ideia não era mudar de Sorocaba. Pelo menos pros meus pais não era, né, mãe? Não era a gente mudar de Sorocaba, assim, não. Era que eu me casasse e ficasse por lá. Apesar de meus pais não serem de Sorocaba, eles são do interior do Paraná. Mas a pretensão era que a gente não se mudasse de lá. Porém, a ideia mudou um pouco, né? E a gente tem mudado. E pra mim tem sido maravilhoso, assim. A cada mudança é um desafio, é bem desafiador. Realmente, cada mudança é bem desafiadora. Mas é sair da zona de conforto. E eu aprendo muito na verdade, todo mundo aprende, né? Quando sai da zona de conforto. E eu aprendo muito quando eu saio da zona de conforto. E, na verdade, quando eu saio da zona de conforto e aquela parte onde eu saí, ela começa a virar a minha zona de conforto, a gente já começa a achar estranho, né? E a gente já quer mudar de novo. É que eu acho que as mudanças fazem você se conhecer um pouco melhor. Às vezes, quando a gente tá no mesmo lugar, mesma vida, por muito tempo, você tem a tendência de se acomodar um pouco. E as mudanças, elas te forçam a se redescobrir toda vez. Então você acaba aprendendo qualidades, talentos, forças que você tem e que numa rotina, numa vida que não muda tanto, você não descobriria que tem. Você não é forçado a descobrir que tem. Uhum. Então tem os lados negativos da mudança, são vários também, mas tem os lados positivos que são, vários eu também. acho que maiores até do que os negativos. Muito maiores. Então é difícil, mas te traz força, resiliência também, resistência, flexibilidade, e você se redescobre, você se reinventa e você começa a ver que você é maior do que esses problemas. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas dificuldades, pelos problemas, as mudanças te fazem ver de outra forma. Sim. Além da quantidade de pessoas que você passa a conhecer, que talvez seja um dos pontos fortes disso, que você começa a conhecer muita gente, aprende um pouquinho com cada uma delas. E como acredito que a gente seja a soma de um pouquinho, né, de cada uma das pessoas que a gente acaba conhecendo, quanto mais pessoas você conhece, mais você aprende, acho que fica melhor, né? Você melhora, você cresce. É muito bom mudar. Se você não se mudou, se mude. Essa pergunta é maravilhosa. Obrigada pela deixa. Pergunta 5. Mas tá muito blogueirinha. Tô muito blogueirinha, agora é youtuber, então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e bora pra próxima pergunta. 6. Lugar mais legal que vocês conheceram? Pra você e pra mim, que são diferentes. A gente tem muitos. Tem. Acho que... Um lugar é muito difícil de falar. Mas um dos... acho que é melhor, né? Daí a gente consegue misturar. Tá, um lugar... Assim, porque eu nunca tive, assim, um sonho de conhecer o mundo. O Moni já tinha mais isso, de sonho de viajar o mundo todo. Eu tinha mais, assim, um sonho... Porque, eu não sei, acho que a gente se limita muito com os sonhos. Isso pode ser até uma coisa que a gente pode conversar mais depois, porque isso tem melhorado muito, sabe? E
E tem me ajudado muito, assim, a aumentar essa visão. Mas antes eu não tinha nenhuma visão de sonho, assim, eu conheço muitas pessoas que querem conhecer Paris, querem conhecer tais outros lugares, assim. Mas eu mesmo não tinha, só tinha um sonho de conhecer a Disney. Que ainda é um sonho. Mas... vai acontecer. Vai. Mas, assim, dos lugares, todos os lugares que a gente já conheceu, que, assim, um dos lugares que eu sempre achei muito legal, que eu via, nossa, um dia eu queria estar lá. Mas, assim, só por falar, não idealizava nada disso, era Pisa, né? Pisa, a gente conheceu, foi maravilhoso, assim, uma cidade super pequenininha. A gente foi de trem, mas foi, assim, incrível. Até pessoas falavam, não vai lá, não perde muito tempo lá não sei o quê. Mas a gente foi e eu achei, foi maravilhoso, assim. Foi muito, muito, muito legal. Foi incrível. Simples, mas não tem inesquecível. Tanto pra fazer mesmo, mas acho que fez diferença, né, na faz viagem. Parte, Eu falaria mais do que Pisa pra mim, foi a cidade onde a gente estava para ir pra Pisa. Florença. Florença, eu adorei Florença. Foi da Itália com certeza o lugar que eu mais gostei. Pela arquitetura, pelo clima, pelas obras de arte, você parece que está num museu. A cidade inteira parece um museu. É incrível. Não sei, pelo pôr do sol, pela experiência que a gente viveu, sabe? A gente acampou num lugar lá. Um campo de oliveiras. Um campo de oliveiras, né? Foi uma montanha muito cheia legal. de oliveiras e a gente... não era necessariamente uma barraquinha, mas era uma tenda, né? Assim. Então foi tudo muito legal, foi uma experiência muito única. E parecia que a gente estava vivendo há 400 anos atrás, né? Com o pôr do sol. Com a época de Da Vinci lá e tudo. Então, acho que Florença foi um dos lugares. Marrocos, com certeza. andar no camelo. Viagem mais exótica que a gente já fez, mais doida. Comidas mais exóticas. Experiências mais doidas, assim, mas muito, muito bonito, tudo. E ver a arte deles também. Acho que foi bom pra gente dar valor às pequenas coisas que a gente dá aqui, que lá eles não têm, a gente aqui simplesmente não dá valor, sabe? Pequenas coisinhas, assim, a fartura que a gente tem das coisas, até mesmo o clima. E lá você está andando no meio do deserto, só areia praticamente, então isso mas foi uma viagem muito legal. Com certeza top 5 pra mim também. Marrocos, Florença. E tem o como fala? Aquele basicão, né? Tipo, que todo mundo sonha, que eu até falei, Paris. E Paris pra mim foi uma das primeiras, foi a primeira viagem, né? Que a gente foi, assim, E, gente, foi lindo, 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 lindo. Foi perfeito. Eu nunca tinha sonhado em ver a Torre Eiffel e quando eu vi, o Moni fez eu fechar o olho. Ele encontrou uma estação de trem bem pertinho, assim, pra ver ela do alto. Nossa, eu chorei. Eu comecei a chorar, assim. Tipo, tem vídeo disso. Eu chorando. Eu chorando quando eu vi, porque nem passava pela minha cabeça chegar ali, sabe? Tipo, nossa, olha onde eu tô, né? Tipo, foi uma coisa incrível, assim. Eu amei estar lá. Foi maravilhoso. Escócia. Eu acho que pra gente ter morado lá, às vezes a gente acaba não contando, né, como viagem, né? Mas Escócia com certeza foi um lugar maravilhoso. Lindo. As cidades, cada uma das estações, primavera principalmente lá, acho que é muito marcante. Mais até do que o outono, eu achei. E as montanhas verdinhas, os vales gigantescos, a história, os castelos, a riqueza de cultura de um povo que já passou por tantas guerras e eles ainda têm tantas tradições tão fortes lá. Então, eu achei que a Escócia também tá aí no topo. Eu acho que é isso, né? A gente falou todos. Top 5, Marrocos, Florença, Paris, Pisa e Glasgow. Escócia. Tem muitos outros. Mas esses acho que são os mais. Tá. A 6 tinha uma outra pergunta também. Era, pra vocês que já conheceram o mundo, qual destino vocês mais gostaram? Tá. Então a gente já contou, né?
mas depende muito do que você está procurando. Se você quer cultura, quer museus, aí tem alguns lugares. Se você quer natureza, são outros. Se você quer relaxar, outros. Sim. Tipo, em termos de lugar romântico, assim, eu falaria Bariloche. Nossa. Muito mais do que muito lindo. Londres, por exemplo, ou Paris. Porque nesses lugares você vai mais para conhecer a história, os museus, enfim. Agora, se você quer beleza natural, talvez Escócia ou Eslovênia. Sim, nossa, Eslovênia. Então tem muitos lugares. É tão pequenininho, mas tão ou exótico, aí vai para Marrocos, enfim. Depende do gosto. Depende do que você está procurando. Vai a gosto do freguês. Mas a gente pode recomendar vários lugares. Sim. Comenta aqui que a gente comenta onde você pode ir. Onde você quer, o estilo de viagem que você quer ter, e a gente fala onde você pode ir, algumas opções. Qualquer coisa eu gravo um vídeo falando um pouquinho. Sim, a gente pode fazer isso. 7. Então, qual o lado preferido do casal? Eu coloquei aqui do lado da cama, que acho que é o lado da cama. Do lado de dentro. Lado interior. Do lado de dentro. Eu acho que é o lado da cama, falando. Não sei. A gente não tem muito isso. Na verdade, depende de quem vai acordar mais. Essa é a regra estabelecida. Porque quando o Mônica acordava, 4 da manhã pra sair pra trabalhar, ele tinha que ficar do lado de fora, eu ficava pro lado de dentro, né? Pra parede, assim. E eu gosto. Mas depois, quando as meninas começaram a acordar mais vezes à noite, e o Mahori continuava trabalhando muito cedo, aí eu ficava do lado de fora, pra ele tentar descansar um pouco mais durante a noite, e eu saí pra cuidar das meninas, né? E a gente ia tentando intercalar assim. Depende, né? Por incrível que pareça, não tem um lado muito certo. Não. Deitou, foi. A gente atualmente reveza bastante, o que é até estranho, mas de fato é o que está acontecendo. Não tem nada muito certo. Não. 8. Então, qual o maior perrengue dessa vida a dois, o casalzão aí lindo, passou até agora? Vixe. Ai, foram tantos. São 10 anos, né? Bastante. Praticamente 10 anos. São 9 anos e meio. Praticamente 10 anos. A gente passou por alguns perrengues. Tanto financeiros. Saúde também. Como de saúde. Familiar. A gente passou por alguns perrengues, assim. Mas acho que... Suas cirurgias, eu acho que foram puxadas, né? A Bu já passou por cirurgia nas 2 pernas. Nos 2 joelhos, no ombro. Eu também já passei por cirurgia, então... Em 10 anos teve 4 cirurgias aí. Dos 2, né? Sem contar as 2. Gravidez, né? 2 gravidez. Então, mas acho que a gravidez não era questão de saúde, assim, né? Mas os outros era questão de problemas de saúde que a gente precisava resolver através das cirurgias. Então, acho que esses foram perrengues fortes, assim. E os financeiros também. Eu ia falar isso mesmo. O Rony tocou nesse ponto da parte de saúde e tal, mas eles foram bem difíceis, assim, por conta de ter a certeza, mas vai ficar tudo bem depois da cirurgia, ou se na cirurgia vai correr tudo bem, então dava aquela insegurança, aquele medinho e tal. Mas felizmente na época a gente conseguia fazer essas cirurgias, tinha convênio e tudo. Já teve épocas que não tinha também. Que são esses perrengues financeiros que, se a gente não toma cuidado como casal, pode abalar muito, muito, muito. Que foram os desempregos, né? De ambos, assim. No começo eu não trabalhava, aí era puxado. Mas aí depois o Moni teve alguns desempregos. E aí foi bem puxado também. Na época da faculdade ainda. Então a gente passou por alguns períodos de alguns meses, assim, que foram mais difíceis. Bem mais difíceis, né? Sim. Tanto que as meninas, elas nasceram, as duas, né? Em períodos de desemprego. Então foram bem desafiadores. Foi bem, assim, acreditar muito que tudo ia dar certo. Tipo, você tava acontecendo é porque tinha que acontecer e a gente ia aprender alguma coisa com aquilo. Na verdade, nesses momentos foram os momentos que a gente mais cresceu também, né? Com certeza. E cresceu como casal. Poderia ter dado tudo errado, né? Mas a gente escolheu fazer dar certo. Em alguns momentos a gente teve que sacrificar algumas coisas que eram boas naquele momento para coisas melhores no futuro.
Então a gente teve que fazer algumas escolhas, outras não foram escolhas nossas, mas acabaram acontecendo. Mas hoje, olhando para trás, a gente vê que foi importante e que nos ajudou a chegar onde a gente está também hoje, com certeza. Sim. Mas não deixou de ser difícil. Perrengue, né? Continua sendo perrengue. Meses, né? Muitas histórias para contar. Então, 9ª pergunta, na verdade é a 10ª, né? Porque teve 2 nas 6. Mas enfim. Ter o segundo filho foi mais fácil que o primeiro para o casal? Pra mim, assim, pensando que no primeiro eu não sabia nada, eu sempre gostei muito de criança e tudo mais, mas assim, nunca tive uma coisiquinha tão pequenininha só minha, que depois que começou a chorar, eu que ia ter que segurar a criança, sabe? Porque quando chora a gente devolve pra mãe, né? Eu era a mãe na situação. Então, no primeiro foi bem difícil, porque eu tava muito insegura, eu não sabia a temperatura da água, eu não sabia por que a criança chorava. Minha mãe, ela ficou com a gente durante 1 mês, né? Do puerpério e tudo mais. Minha mãe ficou lá com a gente durante 1 mês pra me ensinar todas as coisas, pra cuidar de mim, porque a Moni não tava trabalhando até a Melissa nascer. Depois que ela nasceu, eu comecei a trabalhar. Então pra mim o primeiro foi um pouquinho mais difícil do que o segundo. O segundo eu acho que eu consegui bem. Ó, a segunda tá chamando. Eu vou lá pegar ela. Morou numa cidade diferente. Chegou. Peraí, já volto. Então a segunda gravidez pra mim foi um pouco mais fácil, eu acredito, porque eu já tinha noção do que fazer. Que a primeira, como eu falei, eu não tinha noção nenhuma. Já a segunda eu já tinha noção de tudo que eu tinha que fazer. E então pra mim foi um pouco mais simples, assim. Eu acho que a segunda foi, sim, mais fácil. É que no geral, no relacionamento, fica bem mais pesado, assim, pro casal e tudo mais. Porque a gente tem um período onde a gente precisa se descobrir de novo como mãe, como uma pessoa que vai ser a responsável da relação, assim, entre um outro serzinho, né? Então fica complicado essa questão entre nós, porque é uma ligação, não é só uma única ligação, porque antes era assim, né? Era direto. E agora com outro serzinho ali vira 1, 2, 3, 4, 5, umas 5, 6 ligações por aí, vai. Então fica um pouco mais complicado a toda. A gravidez fica mais difícil nesse sentido do que a primeira. Sim. O segundo filho. Eu acho que é principalmente por causa disso, porque é muitas interações na casa e você dá conta relativamente fácil depois de um tempo, né? Sim. Mas aí quando vem o segundo é mais desafiador. Dá uma desestabilizada, muita coisa você já está acostumado, você já está preparado. Agora sim, dá uma reviravolta maior também. Assim. É que também pelo tempo que a gente deu, né? A gente deu o tempo de 3 anos. Quando deu 3 anos e meio, a Bela nasceu. Foi. Acho que é 2 anos e meio para 3. Sim, elas estão lá conversando. Mas exatamente isso, deu 3 anos e meio, a Bela estava nascendo. Então a gente deu um período interessante, assim. Tem pessoas que dão menos, às vezes pode ser diferente. Pra gente foi dessa forma, né? Então, gente, essas foram as respostas das perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram, Dia dos Namorados. Que eu espero que a gente tenha respondido direitinho. E mais uma vez, esse vídeo fica como registro pra gente de praticamente 10 anos de namoro. E muitas aventuras aí, daqui a pouco tem mais. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quer mais, vai ser um pouco difícil a participação dessa pessoa aqui, né? Mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá aquele like. E um beijo e até a próxima.